Peço aos irmãos que abram a palavra de Deus em Efésios 2. Nós leremos do versículo 1 ao versículo 11. Eu lerei, os irmãos acompanhem. Efésios 2, do 1 ao 11. Diz assim a palavra de Deus: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos, na carne por mãos humanas. Oremos. Paizinho, nós oramos em nome do seu Filho Jesus, Pai. Gratos mais uma vez pela oportunidade, Pai, de estar aqui adorando o seu nome, Pai. Só o seu nome é digno de adoração, só o seu nome é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória, Pai. Nós nos colocamos na sua presença, sabedores que o Senhor é soberano sobre nossas vidas, é soberano sobre tudo aquilo que acontece, sobre aquilo que fazemos. Nós entregamos, Pai, diante dos seus pés, das suas ações, Pai, tudo aquilo que iremos fazer e pensar neste momento, Pai. Só temos a agradecer por esse maravilhoso dia de descanso no Senhor, Pai. Que o Senhor esteja conosco ao longo deste culto. Em nome do seu Filho Jesus, nós oramos. Peço aos irmãos, aqueles que puderem de pé, nós entoaremos o hino 254 do nosso inário. Mestre, o mar se revolta e as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se diga que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos já prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem amar, tragar, que levam o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai, Mestre, tão grande tristeza me quer hoje consumir, na dor que perturba minha
Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a nau tragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar. Sociedade, convosco estou para vos salvar. Sociedade. Mestre, chegou a bonança, em paz vejo o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Firme ao teu lado, ó Mestre, dono da terra e céu. Eu hei de chegar bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar. Sociedade, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a nau tragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar. Sociedade, convosco estou para vos salvar. Sociedade. Os irmãos podem se assentar. Nós entraremos no nosso momento de contrição neste momento. Esse é um instante que todos nós temos para nos colocar diante do Senhor, analisar a nossa semana, o nosso mês, colocar diante do nosso Pai tudo aquilo que nós sabemos que o ofende, tudo aquilo que nós sabemos que nos afasta dele. Nós teremos alguns instantes de oração silente, cada um abaixe sua cabeça, se coloque na presença do Senhor, exponha os seus pecados, os nossos pecados, peça perdão. Após alguns instantes de oração silente, peço ao irmão Saulo que nos eleve em oração de arrependimento dos pecados.
Amém. Sabemos que o pecado nos afasta do Senhor, nos afasta de Cristo. E o mundo lá fora transforma o pecado em algo palatável. Todos nós já ouvimos a palavra de Deus dizendo que o Senhor é justo, o Senhor é fiel. Mas essas frases, esses versículos, essas passagens deveriam causar a nós mais temor do que alegria. Porque se a balança do Senhor é justa, ela não pende para o lado nem para o outro. Se a palavra de Deus diz que aqueles que não conhecem ao Senhor não estarão com Ele no final dos tempos, e os finais dos tempos, irmãos, para cada um de nós é o final das nossas vidas. Não é algo em milênios na frente. Nós vivemos com muita sorte 80 anos, 70 anos. Nós somos peregrinos nesse mundo. E para que realmente a presença do Senhor seja verdadeira em nossas vidas, eu vi uma passagem hoje de um pregador que ele diz que não adianta vir na igreja, não adianta clamar ao Senhor, se as palavras do Senhor não serem encravadas dentro de nós, causando algo que é o que o Senhor busca, mudança. Se a gente não mudar, se a gente não se quebrantar, se a gente não se destruir, se a gente não se converter dos nossos maus caminhos, nós não veremos o Senhor. Gostaria que os irmãos abrissem o Evangelho segundo João, capítulo 1, versículos do 10 ao 14. Não façamos como os judeus desta passagem. Eu lerei e os irmãos acompanham. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. E vimos a sua glória, glória como o unigênito do Pai. Será que se Cristo voltasse hoje, como naquela época nós o reconheceríamos? Será que naquele dia Ele dirá para nós: aparta de mim o fogo do inferno, nunca o conheci? Irmãos, isso é algo que está próximo na vida de cada um. Eu bato na tecla da mudança de vida. Não é a Bíblia debaixo do braço, não é eu sou crente, é mudança de atitude. O crente não rouba, o crente não engana. Aquele fiel a Cristo não passa a perna em ninguém, é responsável. Há tantas coisas que a palavra de Deus diz que nos muda, e essa é uma mudança que tem que ser natural na vida daqueles que realmente conhecem a Cristo. Conhecer a Cristo não é vir à igreja, é mudar. Gostaria que os irmãos se colocassem de pé, nós entoaríamos mais um hino ao Senhor. (269) Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós
seja bendito seu sangue, que por nós pecadores verteu. Eis que no sangue lavados e tendo puro coração, os pecadores remidos por Jesus tem com Deus comunhão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sem nesse sangue lavado, mais alvo que a neve é o estou. Espinhosa, Jesus. O teu sangue transforma, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sem nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Se as faltas nós confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Lavas de todo pecado, que maravilhas de amor, pois quem mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sem nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Os irmãos podem se assentar. Mais alvos que a neve. O Senhor, Criador de todo o universo, de todas as coisas que vemos, que não vemos, disse que o seu pecado em Cristo Jesus já não tem nenhum valor. O acusador não pode te acusar, o inimigo não pode te derrubar. Se há conversão verdadeira nas nossas vidas, o próprio Deus está ao nosso lado, nos permitindo livre acesso ao céu. O seu passado não interessa para Deus. O seu futuro pertence a Deus. O seu presente é aquilo que você tem. A mudança de vida que você precisa é hoje. A palavra de Deus não é vã, a palavra de Deus não é perdida. Cada um que chegou aqui nesse momento, Deus, antes da criação do mundo, já preparou um propósito para cada um de vocês, para cada um de nós. O Verbo se fez carne. Aquele que criou todas as coisas se diminuiu ao nosso tamanho, para dizer que o pecado que habitava antes em nós já não tem peso nenhum. Não se culpe, não deixe ninguém te acusar. O Senhor nos perdoou. Todo aquele pecado que antes nos afastava do Senhor já não mais pesa sobre nós. Mas, se houver realmente a conversão. Romanos 8, 12, 9 nos diz: assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus.
porque não recebeste espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com eles seremos glorificados. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação de Deus. A palavra de Deus é poderosa na vida de cada um de nós. Nesse momento eu peço ao nosso pastor Marcelo que nos eleve em oração de gratidão, que coloque nossos corações na palavra que será pregada logo em seguida, para que os nossos olhos se abram, para que os nossos corações não se endureçam diante da palavra de Deus. Aqui não sou eu falando, não é o pastor Marcelo falando, é a palavra de Deus fluindo para cada um de nós. Amém. Enquanto os nossos irmãos louvores se preparam, vou passar alguns recados sobre a nossa semana de afazeres, de nosso cronograma de estudos. Terça-feira, reunião das mulheres. Que horas são, amor? 6:30. Todas as mulheres estão convidadas. As mulheres têm feito um culto para elas abençoado, onde elas fazem o devocional, elas compartilham seus momentos fáceis e difíceis, suas alegrias e tristezas. Então todas as mulheres estão convidadas. Quarta-feira, a nossa reunião de oração, juntamente com nossos estudos. Aqueles que querem se aprofundar na palavra de Deus, quarta-feira a partir das 7 horas é o lugar. Porque conhecer a palavra de Deus é obedecer a palavra de Deus. Se você não conhece, se você não entende, qualquer vento de doutrina te afasta da palavra. Então, quarta-feira, vamos fazer um esforço e vir nas nossas reuniões de oração e estudo. Quarta-feira é educação de... Quinta-feira é o estudo de alfabetização de adultos. Quinta-feira, alfabetização de adultos. Sábado, pela manhã, o pastor está participando de uma escolinha, de um projeto com as crianças. Peço orações para esse projeto. Na parte da tarde também, alfabetização e reforço com as crianças. Então, nossa semana é uma semana cheia, uma semana que nós temos sentido a falta dos irmãos no caminhar com a igreja. Ser filho de Deus, discípulo de Jesus, não é só vir no domingo na igreja.
horinha e ir embora. Não, é participar de todas as atividades, os estudos. Eu creio que isso sim é estar na presença do Senhor, é se converter aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Durante o louvor, aqueles irmãos que vieram preparados podem depositar seus dízimos e suas ofertas no gasofilácio. Os nossos visitantes não se sintam constrangidos. Isso é um dever dos membros, mas que não é apenas para os membros. Se vocês sentirem no coração, nós temos ali na frente, para quem prefere fazer o dízimo, a gente tem o Pix, o QR Code. Mesmo aqueles que fizerem no QR Code, se puderem colocar, escrever no envelope e depositar aqui na frente, a gente agradece. Vou passar aos irmãos do louvor. Logo após, o pastor Marcelo trará a edificação. Obrigado, irmãos. Amado, mais uma vez, obrigado, Senhor, por esse louvor, pelos nossos irmãos, Pai. Prepara, Senhor, a nossa igreja agora, Senhor. Eu quero te pedir, Pai, e te agradecer, no nome santo de Jesus. Amém. Que bênção, olha só, que bonito, gostei. As crianças já se acostumaram, já se habituaram a esse momento. Olha, bonito, parabéns, vocês estão de parabéns. Vocês sabem o que chama isso? Disciplina. Assim como a gente faz aqui, a gente faz na nossa casa. Quando as coisas vão acontecendo, a nossa família vai tratando as coisas, o pai, a mãe, a nossa casa vai funcionando, a gente vai fazendo as coisas organizadas. Muito bom, vocês estão de parabéns. Nós vamos, hoje, a professora vai falar um pouquinho com vocês de uma coisa, vamos dizer assim, que é imprescindível. Vocês sabem o que é imprescindível? Impressionante? Precisa, certeira, não pode faltar. Vamos traduzir assim? Fica mais fácil? Tá? Então, algo que não pode faltar para vocês, que é a palavra de Deus. Tá? A professora vai explicar isso melhor para vocês vão entender, e que vocês vão chegar depois em casa e vão fazer o quê? Muito bem, contar para os pais. Isso mesmo. Explicar para eles como que é e ajudar eles a eles também estudarem a palavra de Deus. Certo? Está combinado assim? Vamos orar pela vida de vocês? Pai, nós agradecemos pela vida dessas crianças, Senhor. Abençoa para que eles possam receber, Pai, a sua palavra, a sua mensagem, Pai, de uma forma que eles possam compreendê-la perfeitamente. E que eles possam, Pai, conduzir esse ensino para a vida deles, Pai, e que eles usem esse ensino como referência para que eles possam crescer ainda mais na fé. Obrigado, Senhor, pela vida da professora. Pai, usa ela também como instrumento seu, Pai. E fala através dela, Pai, assim como eu peço para que o Senhor possa falar a nós adultos aqui, o mesmo texto, Pai, para que nós possamos aprender da mesma forma, através da sua palavra e do seu Espírito. Assim eu quero te pedir e te agradecer, no nome de Jesus. Amém. Podem ir, crianças. Mais uma vez eu quero saudar os irmãos com a graça, a paz do nosso Senhor Jesus. Agradecer, antes de tudo, a presença de todos, a presença dos nossos irmãos lá da terceira igreja, lá de Campo Grande, que estão nos visitando hoje. Então, como é de praxe, lembrem-se de abraçar bastante eles, para eles ficarem com mais vontade de voltar aqui, tá? Voltem sempre, irmãos, tá? Sempre que for possível, tá? Venham, tá? E precisar de alguma coisa daqui da nossa igreja, nós estamos de portas abertas, tá bom? Sejam bem-vindos. E bem-vindos também todos que estão aqui hoje,
hein, porque hoje o bonitense, quando chove, tá, ninguém sai de casa, né? E hoje, né, mesmo com a pouca chuva que teve, o povo fez força e veio para a igreja. Muito bom isso. Meus irmãos, hoje nós vamos falar de um texto de Gálatas. Gálatas 1, de 1 a 24. Os irmãos vão perceber que hoje eu vou começar diferente, porque geralmente eu faço uma introdutória, mas hoje nós vamos direto ao tema, ao texto, e aí depois nós vamos falar, os irmãos vão compreender ao final. Gálatas 1, de 1 a 24, vamos ler o capítulo inteiro, ok? Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo, e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos arraigar deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus e Pai. A quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que não vá além dos que temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Porque eu não recebi, nem aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira prosseguia, e eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou, antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença. Não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim. Mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorridos 3 anos, então, subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas, e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé, que outrora procurava destruir. E glorificavam a Deus a meu respeito. Amém. Pai, mais uma vez nós agradecemos, Senhor, pela sua palavra. Pai, agora, Senhor, fala aos nossos corações, para que nós possamos, Pai, compreender o que é a sua palavra, o que é a sua verdade, Senhor. Obrigado mais uma vez, Pai amado, porque o Senhor falou ao nosso coração. E assim eu te peço e te agradeço no nome de Jesus.
Amém. O tema de hoje, meus irmãos, é somente Cristo, o Evangelho que liberta. Somente Cristo. Paulo estava tratando com os irmãos de Gálatas. E Gálatas aqui, quando nós estamos estudando esse livro, e nós já aprendemos que aqui Paulo não está falando para uma igreja única. Paulo está falando para um grupo de igrejas de uma determinada região. Ali ele fala com essas igrejas de um problema comum a todas essas igrejas. Então, cerca de 16 anos após a ressurreição de Jesus, Paulo, que já havia sido alcançado por Cristo, começa a pregar a essas igrejas. São novas igrejas, igrejas que têm 17 anos aproximadamente. A nossa igreja completou 30 e nós ainda não sabemos nada. Imagina uma igreja com 17 anos. E era o caso aqui. Mas aqui tinha uma influência muito grande. Alguns que eram conhecidos como judaizantes, que eram aqueles judeus que vinham, tá, e queriam deturpar o evangelho que Paulo já havia pregado e que eles já haviam conhecido. E por isso Paulo, nessa passagem, fala para eles: olha, mas já foi explicado para vocês, já foi dito para vocês, já foi anunciado o evangelho para vocês, e agora vocês estão dando ouvidos para outros evangelhos distorcidos. Paulo vem explicar para esta igreja, ou para a nossa igreja, que a influência do mundo está destruindo a igreja. Pense que era uma igreja que havia se convertido, e muitos que estavam ali vinham provenientes do paganismo, alguns eram judeus, ou seja, eram recém-convertidos, que estavam ainda aprendendo, caminhando na fé há pouco tempo. E muitos estavam sendo influenciados. Sabe por quê, meus irmãos? Paulo fala isso. Porque o mesmo que acontecia lá, acontece hoje. Muitos estão escutando e aprendendo evangelhos distorcidos, fora da palavra de Deus. Aprendizados que não estão embasados nos textos bíblicos. E isso, meus irmãos, deturpa o evangelho, deturpa o ensino de Cristo. O que Paulo está tentando falar para os irmãos, inclusive ele fala lá no versículo 6, admiro que estejais passando depressa, ou seja, vocês estão passando pelo ensino que vocês aprenderam e estão indo para um ensino novo, diferenciado, que não é a palavra de Cristo. E aqui tem um grave problema, meus irmãos. A mistura do que é do mundo contra a graça de Deus. E isso faz com que seja anulada a cruz de Cristo. Parece ser uma coisa tão pequena, tão simples, essa influência, mas quando nós falamos da cruz de Cristo, nós estamos falando aqui de justificação. Nós estamos falando do seu pecado, que Cristo se deu na cruz por você, para te salvar dos pecados. E quando vem esse evangelho todo distorcido, ele está fazendo o quê? Fala assim: olha, esse pecado não é nada, não tem problema nenhum. Não é nada não. Como o irmão na liturgia falou. Alguns estão achando que o pecado não é nada. Está simples, vamos passar isso aí, não dá nada não. Não é isso que o mundo tem visto? É isso que o mundo tem entendido. E tem entendido que não é Cristo que salva, é a lei, que era o que acontecia ali. Esses judeus que estavam falando, eles queriam que a lei de Moisés fosse mais importante do que o próprio Cristo. E Paulo está trazendo eles para o lugar certo. Paulo está tentando mostrar para eles que eles precisam voltar para os caminhos de Cristo. Se nós formos à nossa confissão de fé, no capítulo 11,
ele diz que, num resumo, que a justificação é um ato próprio de Deus. Não é a lei. Não é as suas ações. Não é aquilo que você faz. É Deus. Deus vem de forma eficaz tratar a sua vida. Ele vem de uma forma eficaz e completa, e é Ele, só Ele pode fazer isso, porque lei nenhuma, ato nenhum, obra nenhuma te traz aquilo que o próprio Cristo te dá. Antes de tudo, a justificação, a libertação dos seus pecados, a libertação dos seus erros, das suas falhas. Então, meus irmãos, nós precisamos entender aqui que isso não é algo novo para nós. Vários de nós já passaram por isso. Vários de nós já tinham vidas distorcidas e se voltaram para Deus ao ouvir, ao entender que o Evangelho de Cristo é mais importante em tudo. E se nós formos pegar alguns exemplos, vou dar um exemplo para os irmãos, que os irmãos vão conhecer. Um certo monge, ele estava tentando ser salvo pelas obras. Esse certo monge, ele queria fazer coisas achando que aquilo ia salvá-lo. Jejum, vigília, penitência. Ele não estava liberto. E com o tempo ele foi aprendendo isso, e através de um texto, que o justo não vive pela fé, ele é tocado. E isso dá um reflexo muito grande para a nossa vida hoje. Essa influência que nós temos hoje vem através desse monge, Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele estava, de uma certa forma, buscando uma salvação que não era pela palavra, era pelas obras, até que ele reconhece, até que ele entende o que está acontecendo e ele muda. E daí para frente, nós conhecemos a história, vem as teses, vem toda a reforma a partir de alguém que foi tocado pela palavra. Ou seja, só a palavra de Deus, só Cristo tem esse poder. Lei nenhuma, ação nenhuma, nada do que você faz pode dar o mesmo resultado que a palavra do Senhor pode nos dar. Eis a importância de estarmos estudando a palavra. Eis a importância de estarmos voltados ao texto bíblico. Eis a importância de estarmos lendo com dedicação, com aprendizado, porque a palavra, ela é viva, ela fala conosco, assim como tocou Lutero, ela vai tocar você. E então, meus irmãos, nós precisamos entender que quando Paulo está falando para os irmãos lá de Gálatas, ele está falando conosco. Volte para a palavra, volte para o Evangelho, volte para aquilo que é certo, que é a Bíblia, a palavra do Senhor. Verdadeira. Não é ela distorcida, é ela verdadeira. Por isso que é importante nós estarmos envolvidos com os estudos, com as atividades da igreja, porque nesses momentos são os momentos em que nós nos adentramos à verdadeira palavra, aos estudos. São nesses momentos que nós avaliamos uma determinada passagem e vamos entender o que ela fala para nós. Assim como Gálatas, nós estamos com os nossos evangelhos meio perdidos. Muitas igrejas estão pregando coisas que, se você for analisar, você fala assim, meu Deus, onde é que nós estamos? Por isso que é importante nós estarmos voltados para a palavra de Deus. A palavra verdadeira. Então, meus irmãos, nós temos 3 pontos que nós precisamos entender de toda essa passagem, de todo esse momento. O primeiro deles, que o Evangelho é a revelação de Deus, não é invenção de homens. Ou seja, se alguém vem falar algo que for além da própria palavra do Senhor, ele é anátema.
Os irmãos sabem o que é a palavra anátema? Vamos traduzir essa palavra? Vamos dizer que essa palavra se traduziria como maldito. Aquele que fala da palavra, além do que ela é, fora do que ela é maldito. Essa é a verdade. Então, meus irmãos, nós precisamos entender que Paulo, quando fala com esses irmãos lá de Gálatas, ele já inicia falando com autoridade. Uma autoridade que não é de homens. Ele não vem falar da parte dele, ele deixa isso claro logo no início do texto. Paulo fala que é por Deus, é pelo próprio Cristo, porque ele foi alcançado. Essa autoridade que Paulo revela é uma autoridade dada por Deus. É uma autoridade que nós não temos. É uma autoridade que nós não conseguimos alcançar, porque aqui ele está falando através do Espírito Santo. Ele não está falando da parte dele, ele deixa isso claro. Então, essa autoridade, meus irmãos, nós precisamos buscá-la. Nós precisamos alcançar ela, através da palavra. Paulo só foi alcançado porque Cristo falou com ele. E a forma hoje de Cristo falar conosco é através do texto bíblico. A forma que Cristo tem para falar conosco é lendo, é estudando, é avaliando, é vendo um texto, indo a fundo, pesquisando. Sabe por quê? Porque essa palavra é viva. É o próprio Cristo falando conosco. Então, quando nós estamos voltados para a palavra, quando nós estamos voltados para nos aproximar de Deus, nós aprendemos ainda mais, nós crescemos ainda mais, nós sabemos onde nós estamos. Se nós formos nos apegar às nossas obras, aquilo que nós podemos fazer, e eu costumo dizer que é a mania que nós temos humana de querer dar ajudinha para Deus. Não tem ajudinha para Deus. Primeiro que você não tem poder para isso, para dar uma ajudinha para Deus. Segundo que Deus não precisa da sua ajuda. E terceiro, que você não tem condições de se aproximar o suficiente de Deus, até mesmo porque nesse pensamento você já está em pecado. Porque você não está reconhecendo a soberania de Deus sobre a sua vida. Então, meus irmãos, o Evangelho não é uma construção de mentes humanas. O Evangelho não é uma construção minha, não é uma construção sua. Quando nós tratamos o Evangelho, ele tem que ser da parte de Deus, enviada por Cristo Jesus, para falar ao nosso coração, porque é o único meio que tem de nós sermos alcançados. É por Cristo Jesus, através do Espírito Santo, que vem ao seu coração falar com você. Então, meus irmãos, isso prova que a nossa fé, ela é um fundamento sólido. Não é um fundamento feito de qualquer jeito. Porque um fundamento de homens, ele se destrói com o tempo. E quando é de Deus, ele dura para todo sempre. Porque Deus, quando faz, ele não faz para aquele momento, ele faz para sempre. Deus está contigo para sempre. Deus te salvou para sempre. Deus cuida de você para sempre. Ou seja, Deus é para sempre. E nós fazemos para aquele momento, para aquele tempo. Por isso que muitas doutrinas, com o tempo, elas morrem, ruem, porque são de homens. Porque quando é de Deus, ela se torna eterna. Nós vemos aqui uma reforma protestante. Começou, né, há 1500 anos atrás, até mais do que isso. Nós estamos entrando agora no próximo mês, o mês da reforma. Nós precisamos nos aprofundar nisso. Para poder até dizer de onde nós viemos, por que nós somos assim, isso é parte da identidade que foi dado por Deus.
No segundo ponto, meus irmãos, é que a graça soberana transforma a nossa história. Lembre-se da passagem de Lutero. Olha a transformação na história. Olha toda a mudança que vem a partir de alguém que foi tocado pela palavra. Você quer mudança na sua vida? Você quer transformação na sua vida, na vida daqueles que estão em volta de você, daqueles que estão com você? Se transforme pela palavra. Busque a palavra. Ela vai fazer com que você se transforme, para que você possa transformar os outros. Lembre-se, Paulo era perseguidor. Paulo perseguia, Paulo mandava matar, ele tinha condições para fazer isso. Ele era jovem, era conhecedor da palavra. Judia. De uma palavra que ele teve que deixar para trás. Porque ele foi alcançado. Alcançado por uma graça soberana. Uma graça que só Deus tem condição. E ele foi chamado para isso. Às vezes você questiona, mas eu não sou chamado. Ou você não ouviu. Ou você não prestou atenção. Ou você não buscou a fundo. Porque aqueles que buscam são chamados. Aqueles que são alcançados são transformados. Você foi transformado. Você foi preparado para isso. E se você foi transformado para isso, você precisa fazer mudanças. Você precisa gerar mudanças. Você precisa estar mais e mais envolvido com a palavra do Senhor para gerar mais e mais e mais mudanças. Às vezes a gente acha que é difícil passar por certas situações. Lutar. Será que eu vou conseguir mudar? Se for da parte de Deus, vai. Se for da parte de Deus, você vai lutar com anjos. Assim como Jacó lutou. Lá em Gênesis 32, Jacó luta com o anjo a noite inteira. Você tem condição para isso. Se for da parte de Deus, se você estiver com Deus, se você estiver próximo de Deus, você pode lutar o tempo que for para vencer. Meus irmãos, nós somos escolhidos por Deus desde o início dos tempos. E se Ele nos escolheu, Ele também nos chamou. E se Ele nos chamou, Ele nos preparou. Cristo nos justificou. Vocês acham que isso não tem um plano de Deus? E se Deus tem esse plano para a sua vida, você precisa, não é participar dele, é fazer com que ele funcione ainda mais. Não é pela sua força, não é pela sua obra, mas é por Deus. E não é ajudinha para Deus. É fazer aquilo que Ele te chamou, aquilo que Ele te convocou. Então você precisa mudar, precisa se envolver no aprendizado. Você precisa ser um agente de mudanças, de transformação. Assim como Jacó, assim como Abraão. Assim como os discípulos, assim como Paulo. Porque Deus age soberanamente na sua vida. E aí nós precisamos ressignificar a nossa vida, ressignificar a nossa identidade. Lembre-se, nós somos cristãos e nós estamos fazendo o quê? Nós estamos fazendo a mesma coisa que nós fazíamos quando nós nos voltamos para a igreja, quando nós nos convertemos? Nós precisamos dar um novo significado para a nossa vida. A nossa vida cristã está muito morna. E o que é dito sobre ser morno? Ele vai te vomitar. Meus irmãos, nós precisamos mudar a nossa vida. O nosso passado ficou lá para trás. Agora nós somos novo ser. Nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Por isso a nossa vida precisa apresentar mudanças para todos. A sua identidade não está mais marcada pelos seus erros, agora ela é marcada por um Cristo que habita em você, por um Espírito Santo que move você.
por um Deus que cuida de você. Mas veja só, tudo isso é porque você tem um chamado soberano e grandioso. Sem Deus você não vai alcançar nada disso. Sem Deus você não vai lutar sozinho. Sem Deus você não vai conquistar. Não vai. Não vai. É triste, mas não vai. A graça muda a direção da nossa vida. Porque a justificação, ela é fruto interno da santificação que é moldada em nós, através dos tempos. Então, meus irmãos, quero perguntar para vocês agora. Do fundo da sua alma, vamos dizer assim. Reflita. O que você está fazendo com a igreja? O que você está fazendo com a sua vida em Cristo? Como que você está conduzindo ela? Como que você está preparando a sua vida, o seu dia a dia? E aqui nós vamos entrar num terceiro ponto. Porque a justificação é somente em Cristo. Paulo fala desses falsos profetas, desses falsos evangelhos. A justificação que está em Cristo é só nele. Não tem outro caminho. Não é a mesma coisa que nós saímos daqui, vamos para Campo Grande, nós podemos ir por um caminho e por outro, temos 2 ou 3 rotas alternativas. Não, nós só temos um caminho, que é Cristo Jesus. E você, a única escolha que você tem é caminhar com Ele. Porque as obras não vão te salvar. As obras não vão te justificar. As obras, aquilo que você faz, agora é uma palavra mais pesada. Nós não prestamos para nada. Aquilo que nós fazemos é trapo de imundícia. O que nós fazemos é isso. Trapo de imundícia. Não serve para nada. É nojento o que nós fazemos. É muito pouco o que nós fazemos. E aí nós queremos falar, olha, mas eu faço boas coisas, eu faço boas obras, eu dou cesta básica, eu levo a marmita na praça, eu faço... Sim, não presta para nada. Porque isso não vai te dar a salvação. Isso não vai te dar a santificação. Isso não vai te trazer a justificação. Se nós nos voltarmos a Abraão, Gênesis 15, 6. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para justiça. Creia em Cristo Jesus. Caminhe com Cristo Jesus. Aprenda com Cristo Jesus. Fale com Cristo Jesus. Mas vou falar com Cristo? Vai falar com Cristo. Pegue a Bíblia, leia. E você vai ver o quanto que você vai escutar Ele falar contigo. Às vezes você vai se derramar em lágrimas. Às vezes você vai se sentir espancado, envergonhado. Mas no final você vai ver que vai ter vitória. Porque é só Ele que pode trazer essa vitória para você. Só Ele pode te dar isso. Então, meus irmãos, nós precisamos estar com a nossa identidade ancorada em Cristo Jesus, naquilo que Ele fez por nós, naquilo que Ele nos dá, naquilo que Ele nos ensina. Então, qualquer outro ensino, adverso da própria palavra, ou além do que está na palavra, não nos serve. Porque agora nós somos nova criatura. Então, meus queridos,
nós precisamos reconhecer que nós somos cobertos pela justiça de Cristo na nossa vida. E para isso nós precisamos entender que se nós fomos chamados, fomos tratados por Ele, eu sou aceito por Ele. Simples. Eu sou aceito por Ele. Olha o tamanho da alegria que você precisa ter. Eu sou aceito por Cristo Jesus, aquele que se deu na cruz por mim e por você. Aquele que morreu por cada um de nós para pagar os nossos pecados, que nos resgatou do inferno. Eu sou aceito por Ele. Tem alegria maior do que isso? Daquele que veio, que se humilhou como, sendo Deus, se humilhou como homem. Nasceu como homem, caminhou como homem, sendo Deus. Para nos ensinar, para nos salvar. Isso já é um ponto que nós temos de alegria, que seria suficiente para nós. Mas nós nos apegamos em tantos erros, nós nos apegamos em tantas dificuldades, nós nos apegamos aonde há lei. Que é isso que Paulo está tentando ensinar para os irmãos. Não se apegue no que estão falando, se apegue em Cristo. Se apegue na palavra verdadeira. Aquilo que já foi ensinado. Ou seja, nós já aprendemos, nós só não estamos aplicando. Nós já aprendemos, nós só não estamos caminhando. Somente Cristo é suficiente para a sua vida, nada mais. Você não precisa de outra coisa. Você não precisa do seu trabalho, você não precisa da sua vida social, você precisa de Cristo. Se você tiver Cristo, tudo isso vem da forma que Ele trouxer para você. E vai ser bom. Aproveita isso. Em Cristo. A justificação pela fé é o coração do nosso evangelho. É isso que nós precisamos viver. É nisso que nós precisamos entender e caminhar. Nós temos um evangelho reformado porque ele foi tratado por Deus para que se voltasse aos caminhos dele, porque o povo estava se voltando, estava longe dele. Nós estamos vivendo um tempo de Gálatas. Nós estamos vivendo um tempo em que muitos estão se voltando para as coisas do mundo e trazendo elas para dentro da igreja. Nós precisamos trazer Cristo. Nós não precisamos ficar preocupados com os bancos, com o microfone, com o púlpito. Não, nós temos que nos preocupar com Cristo, a palavra dele verdadeira. É ela que nos salva. Tudo mais não vale nada. É trapo de imundície. Meus irmãos, eu falei de Lutero. Nós precisamos reconhecer, assim como Lutero, nos voltar, encontrar a paz. Lutero não tinha paz como ele estava vivendo. Por isso que ele foi transformado. Ele descobriu uma justificação pela fé. Ele reconheceu isso. Reconheça isso. Se volte para isso. Na nossa confissão de fé e no nosso catecismo maior, eles nos ensinam que a justificação é um ato livre da graça de Deus. A graça de Deus. Não é por você. Não é pelas suas obras. É pela graça soberana de Deus na sua vida. Cada vez que você se sentir, meu irmão, minha irmã, que as coisas estão difíceis, se volte para Cristo. Ele vai ter a solução para a sua vida. Ele vai dar a direção. Ele vai te dar a resposta. A resposta de tudo aquilo que você imagina. Pode estar difícil. A luta pode ser grande.
Talvez você pense até que esteja sofrendo. Mas se estiver em Cristo, você terá vitória. Porque se nós abrirmos Gálatas 2:20, a palavra diz que já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. 2:20, meu irmão. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em você, se você reconhece isso, peça perdão para Ele pelos seus erros. Peça perdão para Ele pelos momentos de falta de confiança, de falta de segurança nele. E descanse na graça e no amor do nosso Senhor, que veio para te salvar, veio para te perdoar, veio para te tratar e para te dar vitória. Amém? Pai, mais uma vez, nós te agradecemos, Senhor, pela sua palavra. Pai, agora nos prepara, Senhor, porque nós ainda vamos passar pela nossa caminhada, Pai. Mas que nós possamos entender, Senhor, que só o Senhor, Pai, nos dá a condição de passarmos por todas as dificuldades. Pai, só o Senhor pode nos dar a condição de nos afastarmos, Senhor, de tudo aquilo que não pertence a Ti, Pai. Porque o Senhor é o único, Pai, que nos dá a condição de adentrarmos ao reino, Pai. É só pelo Senhor. Por isso que nós vemos a porta estreita, Pai. Porque está só no Senhor. Não existe outro caminho. Não existe outra forma, Pai, a não ser contigo. Então, Pai, nos prepara e nos capacita ainda mais para que nós possamos estar nos voltando para Ti. Assim eu quero te pedir, Senhor, e te agradecer no nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, quero encerrar o culto de hoje, mais uma vez agradecendo a presença de todos, lembrando que durante a semana agora a nossa cidade celebra mais um aniversário, 77 anos, né? 77 anos. Haverão algumas celebrações na cidade, e vamos aproveitar porque vamos ter algumas reuniões, tá, evangelísticas na praça. Meus irmãos, cuidado com a palavra que vocês vão estar ouvindo, vão estar se envolvendo. Lembre-se, só Cristo. A palavra que estiver sendo aplicada, não importa qual seja ela, foque em Cristo. Se você estiver na praça, onde você estiver, só Cristo. Não tem outra alternativa. Então, meus irmãos, só lembrando a todos em que nessa próxima sexta-feira eu estarei em Campo Grande, nós teremos reunião do nosso presbitério no sábado. No domingo eu estarei de volta pela manhã, mas haverá estudo bíblico normalmente, né? Nós temos professores capacitados que vão ministrar o estudo no domingo. O culto à noite normalmente, ou seja, a nossa rotina continua, né? Nós não vamos mudar a nossa rotina em nada, ok? Quero pedir para os irmãos que puderem estar de pé, vamos fazer uma oração final, encerrando o nosso culto de hoje. Mais uma vez agradecendo a presença do nosso visitante, Davidson, com a sua família, né? E não precisaria levar abraços para a terceira, porque a gente está sempre abraçando eles lá, mas
leve o nosso abraço lá para eles. Pode falar que você veio aqui, tá? E quis bater no pastor, mas ninguém deixou, tá? E todo mundo aqui te ama. Tá bom? Vamos orar mais uma vez, meus irmãos, para encerrar o nosso culto de hoje. Senhor, nós te pedimos, Pai, para falar, Pai, ao nosso coração durante a semana, Pai, para que essa palavra possa nos tocar, Pai, para que nós possamos nos voltar ainda mais para Ti, Pai. Nos fortalece durante a semana, cuida, Pai, das nossas atividades, sejam elas quais forem, Pai. Que o Senhor nos prepare e nos capacite no Seu Espírito, para que nós possamos estar falando do Seu amor, Pai, para todos aqueles que se aproximarem de nós, para que eles vejam, Pai, que nós somos nova criatura, que nós somos alcançados por Ti, Pai, porque nós falamos do Seu grande amor, porque nós reconhecemos o Seu chamado, Pai, para realizar esta obra, Senhor, que é falar do Seu Evangelho verdadeiramente. Pai, eu quero Te agradecer, Pai, nos prepare, Pai, para os nossos estudos, para as nossas atividades, para que nós possamos, Pai, estar cuidando daqueles que o Senhor nos confiou, Pai, para que possam ouvir e aprender a Sua palavra verdadeira. Assim eu quero Te pedir e Te agradecer, no nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, está encerrado o nosso culto de hoje.